Olá, estamos no ar com o programa Impressões, que hoje vai falar sobre projetos sociais esportivos e a importância deles para a inclusão social. E aí a gente vai ter 3 convidados. No primeiro momento nós vamos entrevistar o vereador Gabrielzinho, né, que está aí com uma lei municipal, uma proposta para uma lei municipal de inclusão, e também os convidados Heitor Machado Cordeiro, que é da Associação Social, Cultural e Desportiva Triunfo, e Diego Bittencourt, o Binha, né, que é do projeto social Amor à Arte de Jiu-Jitsu, no segundo bloco. Agora, queria começar primeiro agradecendo a presença de ambos, né? Depois a gente vai falar aí com o Binha, mas no primeiro momento vamos falar sobre a Associação Triunfo, né? A gente sabe quão importante é o esporte, né, para o meio acadêmico, para a inclusão das crianças e principalmente para tirar elas do ócio, né? Como é que funciona o Triunfo hoje? Tem categoria de base de futebol e são mais ou menos 5 equipes, é isso? O Triunfo, na base, são 5 equipes, sub-11, categorias, né? Sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 e um trabalho também com o sub-20, que são garotos que deixaram de fazer o trabalho de base, mas tem uma continuidade com o sub-20 também. E além disso, tem 4 equipes de veteranos que jogam os finais de semana e mais uma equipe principal adulta que disputa a competição municipal. Então, quanto tempo você está na associação? Quanto tempo eu estou? Envolvido, assim? Uns 30 anos, com esse trabalho, com a base, com esse projeto, é dos 8 anos. E a gente estava falando nos bastidores, para quem tem em casa também uma curiosidade, que o vereador fez parte do projeto, é isso mesmo, vereador? Sim, foi aluno também, durante um tempo. Um dos atletas de destaque da categoria. Ah, sim, e humilde também, aluno né? Aluno caro. Vereador, agora com base nisso, na sua experiência dentro do projeto, né, e sempre monitorando outros projetos, inclusive que a gente vai falar também no próximo bloco, outros projetos sociais, o senhor sabe do quão importante é na formação do cidadão o esporte todos os dias na inclusão das crianças, né? É verdade, com certeza. Acho que no Triunfo, eu também, até pelo meu pai ter sempre envolvimento nessa instituição, a gente sempre ouvido na diretoria, na realização de eventos e também no apoio às categorias de base e dos veteranos, trabalhos sociais, a gente sempre esteve envolvido desde criança. Então, depois acabei também sendo presidente da instituição e a gente sabe o quanto é importante. Eu acho que é o caminho, justamente como o professor Heitor falou, de evitar com que tenha a evasão escolar, a questão de que a gente sabe que o apoio ao esporte, principalmente o esporte social, ele evita que as crianças entrem por um outro caminho, o caminho da droga, o caminho da violência, o caminho do crime. Então, acho que a importância, enquanto poder público, enquanto a iniciativa privada, e tiver pessoas voluntárias, como o próprio Heitor, o Diego, acho que é muito importante, né, nesse sentido até, para evitar com que tenha o crescimento cada vez mais da violência. Acho que, por isso, o apoio é sempre importante. Agora, o que pouca gente sabe é que existem leis, né, estaduais, nacionais, de incentivo aí ao esporte. Vou citar algumas, inclusive dada pela produção do vereador, a Lei de Incentivo ao Esporte, né, que é criada pelo governo federal, né? Também temos a Lei Estadual 13.336, que institui o Fundo Estadual de Incentivo à Cultura, né, o Fundo Cultural, e o Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo, o Fundo Turismo, além do Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte, o Fundo Esporte. Agora, mesmo assim, Heitor, me corrija se eu estiver errada, ainda é difícil trabalhar a questão dos projetos sociais dentro dos bairros, né? O Triunfo é lá de Santo Antônio, né, de Lisboa. No bairro de Sambaqui. Mas é muito complicado, mesmo com esses incentivos, ainda trabalhar a inclusão e os projetos sociais dentro da comunidade, né? Muito difícil. Na grande maioria dos casos, existe um interesse político para poder apoiar um projeto. E no caso da iniciativa privada, existe uma desconfiança muito grande, né? E a burocracia atrapalha bastante também. Pensando nisso também, vereador, o senhor quis trazer essa demanda para o município, né? Está tramitando, já entrou, como é que está o seu projeto que institui isso de forma municipal aqui, né? Que é o projeto que o senhor acabou de criar agora, né? Isso, é o que acontece. A gente tem a lei de incentivo, como você bem colocou, tem a lei de incentivo ao esporte a nível federal, inclusive em 2012 a gente entrou, foi aprovado para 2015, foi aplicado no projeto em 2015, uma lei de incentivo, o Triunfo entrou com um projeto a nível federal e conseguiu captar o recurso, inclusive a Tractebel foi quem aportou esse recurso através de dedução de imposto. Então, a nível federal tem, a gente sabe o quanto que é complicado, inclusive entramos para 2015 para o projeto em 2013, porém foi aprovado só para 2015.
Então, 2 anos depois. E aí, nesse meio tempo, a gente continuou com o projeto, o Heitor ali, sempre na batalha dele, na dificuldade, e a gente sabe essa dificuldade, essa morosidade. A nível estadual, a mesma situação. Tem a fundação, tem o Fundesporte, através do CEITEC, que é do governo estadual, que é a Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, ela propõe isso nesse sentido também, onde as empresas também podem, ali é um pouco diferente, ali o próprio Estado seleciona alguns projetos e acabam aportando. Não necessariamente a empresa, a iniciativa privada, ela faz o desconto. Agora, a nossa intenção, a nível municipal, é fazer um modelo parecido do que existe no federal, onde a empresa ela pode deduzir do imposto, porque a gente sabe o quanto é difícil a empresa ela apoiar em forma de patrocínio, por exemplo. Por exemplo, chega na empresa, o Diego, o Heitor sabe, pô, tu pegar a empresa para ajudar com 100, 200 reais por mês. A gente sabe que com essa crise que tem aí no país, a gente sabe o quanto é difícil. Agora, a partir do momento que tu tiver um trabalho sério, um projeto sério e a empresa possa deduzir de imposto, ela pode muito bem fazer um marketing gratuito nesse sentido, até porque ela vai ter que pagar imposto de qualquer forma. Então, o nosso objetivo justamente seria isso aí. Mas como não é de competência do Poder Legislativo, não cabe a gente, ou não cabe a mim, enquanto vereador, propor esse tipo de projeto. O que a gente fez? A gente fez uma indicação ao Poder Executivo, vamos estar encaminhando ao prefeito municipal para que possa elaborar esse projeto a nível municipal. E justamente a gente sabe que hoje não existe aqui no município de Florianópolis, a exemplo que já existe em vários municípios aí, inclusive isso transforma em resultado no próprio JASC, que a gente vê que cidades, principalmente no interior, ela tem um resultado muito mais favorável nesse sentido. Obviamente, lá é mais questão de esporte de rendimento em si, a gente está falando mais da questão do projeto social, do esporte a nível social. Então, acho que isso vai ajudar muito no desenvolvimento e na continuidade. E aí também conseguimos aí burlar um pouco, burlar não seria a palavra, mas conseguimos aí também dançar um pouquinho a dança das cadeiras com relação à burocracia. Se for abatido do imposto de renda, quebra um pouquinho dos trâmites, é isso? Mais ou menos. Facilita de alguma forma? Na verdade, não é que, na verdade, não vai em si facilitar, porque ela vai acontecer, ela tem os mesmos problemas burocráticos, mesma situação de que tem que ter uma série de documentações, tem que ter, tem o projeto do Diego também, que ainda não tem a questão existe uma série de documentos que tem que ter uma série de requisitos. E aí, a partir do momento que tu consegue colocar os requisitos, tu consegue ter o aporte do poder público ou da iniciativa privada. Então, seria mais uma forma ou mais uma possibilidade de captação de recursos para poder aplicar no projeto social. Então, além do que já existe no federal, no estadual, aqui no município, até pela questão de facilidade, porque hoje tu mandar um projeto para Brasília, a gente sabe o quanto é complicado. A gente sabe que a gente participou do projeto no Triunfo, que a gente ficava lá, a gente ficava ligando toda semana para Brasília, aí fica na mão de um, fica na mão de outro, pede uma carta de recomendação, que a gente, infelizmente, ainda existe algumas situações que utilizam como forma de... É complicado falar, mas é burocrático. Então, sim, aqui no município fica muito mais fácil a gente conseguir juntar isso aí até para empresas pequenas poder apoiar esse projeto também. Heitor, como é que está a realidade do Triunfo hoje, da Associação Social, Cultural e Desportiva Triunfo, em termos de alunos, né, a gente falando em toda a questão da dificuldade, e em termos de sede, de estrutura, enfim, como é que está hoje? Enfrenta algum tipo de problema? A comunidade de Sambaqui é uma comunidade que unida para conseguir as coisas, para buscar, né? Existe um grupo de pessoas bem determinadas e unidas para fazer isso. O Triunfo tem uma estrutura ótima, a nível amador, uma das melhores de Florianópolis, tem uma estrutura muito boa para trabalhar. O problema que a gente tem é um problema que é de todos, que é o financeiro, conseguir aprovar projeto, sim, conseguir patrocínio, isso é quase que zero. O que a gente tem hoje é uma condição de algumas famílias, né, de alunos que têm uma condição financeira um pouco melhor e que fazem uma contribuição, onde a gente consegue dar uma ajuda de custo para os professores continuar a fazer esse trabalho, né? Não é um trabalho... Estava conversando com o Guim também sobre isso. A situação dele é a mesma. Acho até que a comunidade é um pouco diferente, o local onde ele tem o projeto dele, o meu e o nosso. Mas se não fosse assim, não existiria já teria parado, na verdade, né? Sim. Mesmo assim, os professores são abnegados, porque sim, é uma ajuda de custo muito pequena para eles conseguirem manter o trabalho. Alguns que estão lá ainda estão porque o Triunfo acaba sendo um trampolim para eles também. Então, assim, como a gente conseguiu colocar alguns alunos, né, atletas, em clubes, que é o sonho de todos eles,
alguns profissionais que passaram por nós, pelo trabalho do Triunfo, estão trabalhando em clubes também, né? Como Avaí, Figueirense, outros fora daqui. Então, essa realidade do Triunfo acaba ajudando para que alguns profissionais continuem ali, apesar da ajuda de custo muito pequena. Apesar de toda a dificuldade. Sim. Vereador, agora, tendo em vista que o senhor passou pelo Triunfo, né, tendo em vista todo esse histórico que vocês estavam falando, que é 1953, mais ou menos, né? E falando de toda a questão do projeto da escolinha que vem de 99, está aí fazendo 18 anos, né? Como é que você vê a questão, assim, você acaba de revelar que já tiveram alunos e professores que tiveram uma ascensão, né? Quer dizer, já é resposta para quem está em casa de uma conta que não fecha, né? O trabalho social é uma coisa que é difícil de conseguir manter, mas ao mesmo tempo ele tira aí e destaca várias crianças, vários jovens aí da rua, da morosidade, enfim, do ócio, né? Tem algum case que você possa dividir com quem está em casa? De histórias, eu sei que ao longo desses anos aí deve ter várias, nós temos histórias maravilhosas. Tem meninos que têm uma condição melhor, alguma condição um pouco melhor e estão no profissional. A gente tem atletas que estão em clubes pequenos da Europa, Armênia, Portugal, e a gente tem o que está com uma maior expressão é o Luiz Felipe dos Santos, zagueiro do Santos. Ele é natural de Tubarão, mas cresceu no Monte Cristo. E é um menino que a família tinha bastante dificuldade e está fazendo sucesso lá hoje, né? Briga ali por titularidade, o último jogo foi titular ainda. E tem outros times de segunda divisão, de primeira, do catarinense, do brasileiro. E além disso, assim, a gente conseguiu, pelas parcerias e pela boas relações que a gente faz, a gente conseguiu algumas coisas que alguns anos atrás, há 10 anos atrás, seria meio difícil de vislumbrar, né? Levar alguns atletas para jogar na Europa, por exemplo, né? Para fazer em categorias de base. Então a gente foi primeiramente para a França disputar uma competição com uma equipe sul-brasileira, né? Montada por uma empresa. Foram 3 atletas do Triunfo, eu fui junto. Foi um ponto de partida para a gente pensar em manter isso aberto para fazer uma coisa maior. E aí em 2016, a gente levou uma equipe para jogar uma competição na Suécia, a Gothia Cup, que é a maior competição de categorias de base do mundo. Só para você ter uma noção, na categoria que a gente foi, eram 220 equipes, no Sub-15. Então, todas as categorias têm mais ou menos essa quantidade de equipes. É um mundo surreal, inimaginável assim, para o Brasil. Uma coisa... Né, e a cidade é Gotemburgo, né? Segunda maior cidade da Suécia. E é uma experiência maravilhosa para nós como profissionais e para eles, então, nem se fala. Mas hoje, então... E no ano passado, em 2016, a gente foi de novo e agora já estamos trabalhando para em julho próximo tentar ir de novo. Alunos do Triunfo, então, já entram com esse sonho, além de jogar no exterior. É sonho grande, né? Exatamente. Não é pouca coisa. Para a grande maioria dos alunos que entram para uma escola de futebol, ou para qualquer esporte, eu acho, né? Para qualquer projeto, são vários objetivos, né? Dos pais que os colocam e da criança. Mas a competição, eu acho que é o principal de tudo. A grande maioria pensa em competir. Às vezes ele entra ali para brincar, mas quando ele sabe da competição, ele sabe que vai ter uma competição, todos ficam muito motivados. Jogo handebol. Nunca pensei que ia gostar tanto de levar porrada, mas é bom mesmo, é bom competir. Bom, agora, em último caso, está de acordo com as necessidades do projeto do vereador municipal, está de acordo com as necessidades dos projetos de inclusão, os projetos de base que trabalham com crianças, com jovens? Heitor, você tem algum adendo, alguma coisa a sugerir? À primeira vista, assim, né, tentando fazer um parâmetro com esse projeto do Ministério dos Esportes que a gente aprovou durante o ano de 2015, quer dizer, que a gente conseguiu usar em 2015, e fazendo também com uma situação de subvenção ou de qualquer outra situação que dependa do poder público, eu acho que ele é espelhado, parecido com o do Ministério dos Esportes. O que facilita para a gente é o caso de estar aqui próximo. Assim, a experiência que eu tenho com o projeto que a gente aprovou do Ministério dos Esportes é que é uma dificuldade muito grande essa distância entre aqui e Brasília. Receber, apesar de tudo ser tratado por e-mail, mas a documentação vai tudo por SEDEX. O que a gente gastou com SEDEX durante aquele projeto foi um absurdo. Só com o SEDEX foi um absurdo. De grão em grão, porque assim, a burocracia é grande demais. Então,
vai uma documentação, vai uma carência, aparece outra, ou não ficou bom aquilo, faz de novo, faz e refaz. Depois a prestação de contas, a mesma coisa. Foi um estresse gigantesco, uma trabalheira, né? Porque muita coisa, faltava muita coisa, muita burocracia. E aqui, para o sistema que existe hoje, né, do municipal, para essa situação, o que eu acho que de repente vai facilitar um pouco é a questão de não depender tanto da condição da prefeitura, né, a condição municipal, a condição financeira e a vontade política também, né? Com certeza. Eu sei que, como o Gabriel falou, também vai ter que ter alguém que dê uma caneta, né, que dê uma canetada, que assine ou que tenha o interesse de que aquele projeto, que aquela entidade tenha essa possibilidade, mas eu acho que facilita. Que bom. Bom, obrigada pela sua participação. Vamos ter agora o nosso segundo convidado depois do intervalo. O vereador continua com a gente. Até o próximo bloco, então. A gente está falando sobre o esporte, os projetos sociais esportivos, né? E aí que promovem, lógico, a inclusão social. Eu conto com você no próximo bloco, a gente já volta.
volta com o programa Impressões, que está falando sobre o incentivo a práticas esportivas, na verdade sobre os projetos sociais, né? E aí a dificuldade de mantê-los, até porque o vereador Gabrielzinho, que está conosco, ele está com um projeto de lei municipal de incentivo ao esporte agora, para que a gente possa encurtar aí o caminho das burocracias, a tomada de decisão, enfim, envio da papelada para que possa se consagrar o benefício, né? Vereador, a gente no primeiro momento falou com o Heitor Machado, que é da Associação Social, Cultural e Desportiva Triunfo, né? Que já tem aí há mais de tantos anos, e o projeto do futebol é de 99, é isso, me corrija se eu estiver errada. E agora a gente está com o Diego Bittencourt, conhecido como Binha, do projeto social Amor à Arte de Jiu-Jitsu. Esse projeto, também me corrija, Binha, se eu estiver errada, é do Morro do 20, tem no Morro do 25, no Morro do Céu e na Tapera, é isso? Isso. Bom, eu já quero começar falando, o futebol é paixão nacional. A gente, né, fácil Agora, como é que leva a garotada para lutar jiu-jitsu? O que é? Foi na era do MMA, as pessoas... Como é que foi essa paixão de tu conseguir trabalhar isso dentro das comunidades? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite também, vereador. Na verdade, digamos que foi mais por curiosidade, né? Deles ver alguns assim de kimono e tal, e daí ficar olhando e a gente acabar chamando eles, né? Não, vem cá fazer uma aulinha e tal. Daí, aquele clima de comunidade, o pessoal sempre com o pé atrás, sempre meio receoso, né? Então foi mais por curiosidade. Daí, tipo, no início a gente faz uma aula bem lúdica, mais brincadeira e tal, mais incentivando o gosto pela prática, né? Para que eles vejam, porque até então, é briga. Né? Tipo, os dois ali se agarrando, se embolando, é briga. Sim. E daí com o tempo a gente vai mostrando as técnicas, vai mostrando, né, todo um contexto que tem, né, além daqueles dois malucos se rolando ali no tatame. Mas a gente sabe também que no futebol uma bola tá rolando, né? Bota 2 pedacinhos de lajota, ali já começa a prática do esporte. Agora, tem toda a questão do kimono, do investimento e tudo mais, e tu conseguiu facilmente colocar a prática com todo o seu equipamento já no início, ou teve um pouquinho de restrição para buscar esses patrocínios com relação ao kimono, a vestimenta para o treino? Na verdade, ainda temos, né? E só voltando ali ao futebol, tipo, eu acho que é muito mais simples de tu fazer, não tu manter uma escolinha, mas no princípio, assim, o que tu precisarias, né, uma bola, o tênis, teoricamente, uma criança tem, né, ou às vezes joga descalço, que é, digamos que o futebol, a essência dele, do futebol brasileiro, né, ele tem origem às periferias, né, e no jiu-jitsu já é um pouco diferente, porque um kimono custa caro, o tatame custa caro, e se tu quer levar para uma competição também custa caro, né? Então a gente ainda corre atrás até hoje, né? Mas graças a Deus a gente está conseguindo aos poucos dar kimono para todo mundo, conseguimos aumentar um pouco o espaço que é menor do que essa sala aqui que a gente treina, né? Mas ainda tem muitas dificuldades, né? E adversidades que o dia a dia na comunidade ele acaba te dando, né? Sim. Atualmente hoje são, juntando Morro do 25, Morro do Céu e Tapera, no total quantos alunos você tem? Olha, a gente deve ter umas 80 crianças. Nossa, 80 já chegou crianças. a ter mais, né? Só que, por exemplo, no Morro do 25 tem uma demanda muito grande, né? Um fluxo de pessoas que vêm da Bahia, vêm do Pará, né? E os moradores já, os nativos, né? Mas o pessoal mais do Pará e da Bahia, eles acabam entrando e saindo porque às vezes os pais vêm tentar a vida aqui em Florianópolis e acaba não sendo aquilo que eles buscavam. Então eles acabam retornando para a terra deles, né? E daí a criança acaba saindo. Você que trabalha com essas cerca de 80 crianças, eu não tinha ideia que fosse tantas crianças assim, como é que você vê em termos de resultado, né? Assim, aquela diferença que você vai vendo na prática diária ali das crianças, quais são os principais resultados que você nota nessas crianças, até para quem está em casa entender um pouco do que é o esporte na vida dos jovens, né? Acho que o principal resultado a gente teve nesse último evento que a gente lutou, que era um campeonato organizado pela UEJJ, que é uma federação dos Emirados Árabes, né, onde a gente levou 30 crianças e os pais acompanhando, sabe, e lutando junto, mesmo não sabendo os golpes, não sabendo o que falar para os filhos, né? Vamos torcer, tipo, vamos... vai, aquela loucura, né? E chorando com o filho quando ganha ou quando perde, né? Então, e daí eu pelo menos, eu tenho muitos nas redes sociais, então eu acabo
olhando esse lado também, né, dos pais estar orgulhosos, postando as fotos, agradecendo a gente, né, e pra gente particularmente assim, ó, como eu tô desde o início, eu também sou morador de comunidade, né, além da desconfiança, a gente tem essa coisa de insegurança, de medo, de auto, né, se minimizar, né, então, eu vou lá lutar, mas eu vou perder, não vou conseguir, né, então acaba que a criança se sentindo inferior, menosprezada e tal, e se menosprezando. Então quando a gente consegue, por exemplo, no início, eu tinha que sentar com cada um e conversar, né, e convencer eles, não, é legal tu ir lá lutar, tu vai fazer novas amizades, tu vai sentir frio na barriga, tu não vai dormir à noite, tu vai conhecer outros lugares, né, e daí tudo isso causava uma interrogação na cabeça dele, mas o medo era maior. Né? Mas eu falava para ele, cara, tu vai fazer tudo aquilo que tu faz no teu dia a dia aqui, numa competição, num ginásio cheio de crianças, de pais e atletas, né? Mas não importa o resultado. E até hoje eu digo isso para eles, que realmente não importa o resultado, porque eles são crianças. Eles têm que pegar o gosto, eles têm que tornar aquilo ali, né? Por exemplo, a carreira deles, para que mais tarde se torne o ganha-pão deles, né, e para que os filhos deles vejam o quanto o pai deles cresceu, né? Então eu vejo o resultado muito mais disso do que na medalha, porque se ele perder um campeonato hoje, mês que vem ele tem a oportunidade de lutar novamente e ganhar, seja em primeiro ou em segundo, né? Sim, ganhar então, uma medalha. O resultado da competição em si não importa muito pra gente. O que importa é, por exemplo, o desempenho, né, quando ele consegue superar o medo e entrar dentro do tatame, entrar dentro de uma competição, né, isso já é uma vitória. Já é uma vitória. Vereador, o senhor que passou por projetos e agora está aí abraçando, lançando esse projeto, queria que o senhor falasse daqui a pouquinho um pouquinho sobre o projeto, algumas nuances dele, mas o que o senhor trouxe daquela época, dos projetos, para agora, que o senhor consegue colocar, além dessa vontade de auxiliar de alguma forma os projetos sociais, assim, ele realmente traz disciplina? Como é que você pode falar como experiência pessoal, assim? Olha, eu sempre estive envolvido em causas sociais, principalmente no Triunfo, na verdade, e a gente sabe o quanto é importante isso daí. Eu falo pelo que a gente conhece do Triunfo. O professor Heitor com aquela cara de ranzinza, de brabo, dando esporro em todas as crianças, mas acho que isso é importante. Sim. Acho que isso gera o comprometimento, não é simplesmente botar para jogar, porque o aluno se considera um pouquinho melhor, seja na luta, seja no futebol, que ele considera um pouquinho melhor, que não pode treinar, não precisa respeitar os atletas, não. A responsabilidade primeiro é respeitar os atletas, respeitar os profissionais, respeitar os pais, respeitar todo mundo que está ali, para depois sim ser colocado em competição. Não é porque ele é um pouco melhor tecnicamente que ele vai ter o lugar dele garantido. Não, ele tem uma série de requisitos, ele tem que estar fazendo a escola, ele tem que continuar trabalhando, tem que continuar estudando, tem que continuar respeitando os pais, tem toda uma série de regramentos que isso tu vai conseguir colocar nos projetos sociais. Acho que isso é o mais importante do que simplesmente, como o Diego falou, de colocar simplesmente a medalha no peito. Óbvio que a medalha no peito, ela é legal, ela é interessante, ela é boa, só que eu acho que a participação, né? Os valores, manter os objetivos, eu acho que isso, eu falo como já participei de projeto social, mas para quem dá essa aula, como o Heitor, como o Diego, acho que o mais importante é esse, é o principal resultado, verificar realmente que os jovens, que as crianças, elas estão comprometidas, estão evoluindo com questão de disciplina, com questão de responsabilidade. Isso a gente tem analisado e constatado dos alunos, das pessoas que vêm utilizando os projetos sociais como forma de continuidade. Então, acho que isso é o principal resultado que a gente constata na prática. No primeiro bloco, o senhor falou que o seu projeto vem facilitar um pouquinho, encurtar a distância para tomada de troca de documentação, enfim, burocracias, e aí que é abatido do imposto de renda, que também é um facilitador para as empresas que queiram patrocinar ou não. Tem mais algum adendo que seja relevante dentro do projeto para quem está em casa conhecer um pouquinho? Isso, o projeto que a gente está propondo, na verdade, não é que a gente está propondo enquanto legislativo, porque não compete a gente. Está dando uma indicação para o executivo, né? O senhor explicou. Exatamente, a gente está dando uma indicação para o executivo para que crie uma lei de incentivo ao esporte, porque a gente não tem aqui no município de Florianópolis. A gente tem uma lei federal, a gente tem uma lei estadual, só que aqui na capital não tem.
Isso aí é uma vergonha, justamente não só para a questão de esporte de rendimento, que ela pode ser aplicada também no esporte de rendimento, mas o objetivo principal é justamente esses projetos sociais que tem, que a gente utiliza como forma de abatimento de imposto, seja de imposto de renda, seja de imposto de IPTU, seja de ISS. Aí a gente vai verificar a questão de logística junto com o Poder Executivo, para verificar a empresa que quer apoiar. Ela simplesmente, que a gente sabe o quanto está difícil, como eu falei ali, nessa crise a empresa ela simplesmente patrocinar por patrocinar. Muitas ajudam, justamente porque acreditam, porque é conhecido, porque não é, mas a gente sabe o quanto é difícil. Agora, se ela conseguir o abatimento de imposto, essa facilitação até pelas empresas serem aqui da capital, serem próximas, terem um contato próximo com as empresas, é muito mais fácil tu conseguir. E aí sim, com esse abatimento, com essa proposta, a gente consegue dar uma continuidade nos serviços, nos projetos sociais que hoje a gente sabe o quanto que é difícil manter, justamente, principalmente com a falta de apoio do poder público, que isso deve ser uma responsabilidade do poder público, independente de abatimento de imposto ou não abatimento de imposto, porque isso aí é serviço da assistência social, abrange a Secretaria de Educação, abrange a Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança, então abrange vários setores do poder público que deveriam estar apoiando, porque lá na prática, a criança que faz um projeto social, por exemplo, a possibilidade de ela ter uma evasão escolar é muito menor, de ela entrar no mundo do crime é muito menor, de ela ter um problema de saúde é muito menor. Então, é uma série de situações que deve ser respeitada. Então, por isso que a gente sabe o quanto que o poder público ele carece desse apoio. Então, o projeto justamente visa dar essa melhoria, essa aproximação entre a iniciativa privada e o poder público por meio dos projetos sociais. Voltando só à questão do futebol, para quem tem em casa não achar que a gente está desmerecendo, né? A gente sabe que é fácil porque é uma paixão nacional, né? Mas é lógico que tem toda uma estrutura, o Triunfo hoje está consagrado, tem tudo. Agora, com relação ao jiu-jitsu, acho que causou uma certa curiosidade em mim, deve ter causado em quem está em casa também, né? Morro do 25, Morro do Céu e Itapera. Você tem uma estrutura, você falou que tem uma sala menor do que essa e tudo mais, mas como é que você mantém essas crianças lá, né? Tipo, o interesse delas, a questão de continuar no projeto, porque passada a curiosidade, né, já não é mais aquele futebolzinho que tu gosta de sempre, né? Como é que você consegue captar essas crianças e conseguir mantê-las ali com relação com as competições, com o dia a dia? Como é que funciona? Na verdade, a competição hoje é o que muitos almejam, né? Foi o que o Heitor falou pra gente, inclusive, também no primeiro momento. Mas, por exemplo, acho que a relação que a gente foi criando e construindo ali no dia a dia, né, de eles poder confiar, de eles ver que... Até porque a gente abre mão do nosso tempo, né? Muitos professores poderiam estar fazendo qualquer outra coisa e estão ali sem ganhar R$1, né, para passar um pouco do que eles têm de melhor, ou, né, de experiência de vida, né, para que eles possam ir além do que a gente já foi. Né? Por exemplo, eu tenho 2 professores hoje que estão no Rio de Janeiro e amanhã vão lutar o Grande Slam, né, de Abu Dhabi. Então, eles estão aqui agoniados, querendo informações, ver como é que está, quem lutou, quem não lutou. Querem acompanhar de uma forma. Né? E, por exemplo, hoje tem muitas crianças que a gente vê que tem muito mais respeito por nós do que pelos pais. Né? Isso aumenta a nossa responsabilidade, né? E eu vejo assim que nos dá também uma certa satisfação, né, por estar conseguindo manter eles ali mesmo não tendo uma alimentação, mesmo não tendo um espaço adequado, né, e mesmo não conseguindo colocar eles em competições todos os finais de semana. Bacana, bacana. Bom, eu queria agradecer desde já e queria te perguntar, assim como eu perguntei para o Heitor, né? O projeto com incentivo à lei municipal, uma lei municipal, ele atende às necessidades dos projetos sociais hoje? Com relação ao Heitor, nomeou aí como encurtar essa parte burocrática, né? Porque demorava muito o retorno. A sua opinião é a mesma? Ele vem a facilitar nesse sentido, pelo menos? Atende às necessidades dos projetos sociais aqui? Olha, pelo que até assim, a gente tem um grande número de projetos sociais. Sim. Né, em comunidades e tal, mas o difícil é tu manter eles. Né, eles não duram às vezes mais do que 3 anos porque o suporte que tu precisa é muito pequeno ou quase zero, né? Então, e também pelo pouco que eu acompanho às vezes na TV Câmara, eu vejo muito, vamos ajudar a prefeitura, só que o que acontece, né, é que o poder público, ele ainda está sendo suportado por pessoas que estão fazendo o que era de dever deles. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, eu estou aqui agradecendo ele por estar fazendo um projeto que vai beneficiar o meu projeto do Heitor e de muitos outros.
mas sendo que ele tem a consciência, pelo que ele falou anteriormente, que era um dever do poder público. Sim, sim. Então, eu vejo que é muito difícil a gente manter, né, mas a gente acredita que projetos como esse possam ser a salvação para que crianças e adolescentes, né, possam sonhar com condições melhores. Porque às vezes ele vai lá no projeto do Heitor, ele treina, ele gosta, ele quer ser jogador, daqui a pouco acaba. Mas só que a dificuldade dele é muito grande, sabe? A criminalidade, ela não tem muita dificuldade. Sim, é né? muito mais fácil. Muito pelo contrário, ele vai estar fácil, sentado, né? Ele vai ter conforto, ele vai estar rindo. Sim. Né? Só que ele não sabe que aquilo ali é uma ilusão, que daqui a pouco vai vir a nuvem preta e vem caminho chuva. curto, né? É tipo, curto, é muito fácil, mas é um curto, caminho curto, né? Então, a gente tem que agradecer mesmo assim, né? Sabendo que é uma iniciativa que não passa de um dever de todo parlamentar, mas né? Pelo que eu vejo na TV Câmara, assim, ninguém cita isso, sabe? Sim. Pô, eu não vejo... É uma conta que não fecha, mas a gente está aqui para tentar ver uma luz no fim do túnel, é isso? Mas eu espero que vai chegar e vai poder beneficiar o trabalho do Heitor ali, né? E de muitas outras pessoas. Com certeza, o que a gente espera também e o programa está aqui, a gente faz um próximo já com a lei atuante, inclusive, um compromisso, né, vereador? Com certeza, acho que vamos cobrar isso aí. Exatamente. Obrigada pela participação, esperamos aí, vamos continuar acompanhando o projeto. Obrigada também, Binha, pela participação, viu? Quero conhecer o projeto, assim como do Heitor também, o Triunfo e o projeto social Amor à Arte de Jiu-Jitsu. Lutar eu não vou não, hein? Só conhecer. Eu vou fazer uma aula experimental. A gente filma tudo e mostra aqui nos bastidores do Impressões. A gente volta numa próxima edição, porque hoje a gente falou sobre os projetos sociais e esportivos que promovem, logicamente, a inclusão social. A gente vem com muito mais informações da cidade para você numa outra oportunidade. Até lá!